Fala galera, bom dia, bora começar na prática com o Bruno. Hoje as soluções para as dores lombares dos alunos. Esse tema é sensacional, né? Se eu te perguntar, você tem alunos com dores lombares? Eu acho que eu poderia até fazer diferente, eu posso afirmar, né? Você tem alunos com dores lombares. Em última instância, vamos pensar assim, se você não tem, a importância de você fazer um programa de prevenção, porque esse é um tipo de lesão ou de dor crônica que acomete, né, que atinge boa parte da população. Inclusive existem estudos que as dores lombares são o tipo de desconforto ou de dor que mais afastam as pessoas das suas atividades, sejam de trabalho ou de lazer. Isso daí é um dado estudado, né? Inclusive um custo muito alto da saúde pública é atender as pessoas que precisam se reabilitar de dores lombares. Então isso deixa as pessoas inaptas, fazem as pessoas pararem, né, de ter a função de fazer as suas atividades. Então dores lombares é um problema moderno, então se é um problema moderno é algo que você saber solucionar vai te trazer maior valor agregado como profissional, vai te fazer ter mais, os alunos terem mais interesse no seu trabalho, os alunos precisarem mais de você e os que estiverem com você falarem para os outros que você sabe solucionar esse problema, né? Uma coisa interessante é que há 20, 30 anos atrás, a questão lombar os médicos estavam limitados a orientar somente o quê? Fortalecer o abdômen. A gente fala abdômen, o quê? A parede anterior do abdômen, né? Quase que exclusivamente o reto abdominal. E esse processo todo evoluiu para o conhecimento do core, né? Hoje a gente conhece o core, hoje a gente vai falar muito sobre o core. De cara eu já posso dar um spoiler aí, já adiantar um pouco, fazer uma antecipação do que vai rolar, que é o quê? As dores lombares estão muito relacionadas ao pouco controle do core, a não ter uma boa consciência corporal, um controle neuromuscular do core. E o core, ele é muito mais do que o abdômen, tá? Isso daí eu falo no e-book. Deixa eu aproveitar a deixa para falar do e-book. Rolou essa semana, tá? Eu já disponibilizei o meu e-book, já está aí, ele é um livro gratuito, é um livro digital, 100% gratuito. E o que é legal? Eu fiz ele como material de suporte para o workshop que vai rolar no dia 31 de maio, não no dia, do dia 31 de maio a 6 de junho, tá? É uma semana onde eu vou fazer esse evento, que é 100% online e gratuito, mas esse workshop, são quase 60 páginas de conteúdo, ele já está disponível porque você baixou o workshop, automaticamente você já faz a sua inscrição, junto. Para baixar o workshop você já preenche lá o seu nome e e-mail e já vai para garantir a sua vaga no workshop, tá? Então é um material que é todo conectado. E o legal é que com o e-book você já estuda, já tem um monte de coisa, exercício, foto dos exercícios, vídeo dos exercícios, como você organizar os exercícios no programa para você já mudar os treinos dos seus alunos. Então já tem muita informação no e-book que você já vai pondo em prática para já ir abrindo a sua cabeça e te preparando para o workshop. Então isso é legal, você vai chegar no workshop muito mais preparado para entender o que eu estou falando do que se você não lê o e-book, tá? Então é fundamental. Beleza? E aí por que eu entrei na história do e-book? Por causa do core. Lá tem um capítulo que eu falo, core é a mesma coisa que abdômen? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Todos os músculos do abdômen fazem parte do core. Mas o core inteiro não é só o abdômen. O core, ele vai incluir a parte posterior, que são os lombares, quadrado lombar, paravertebrais. Ele vai incluir o glúteo, que são os estabilizadores do quadril. Ele vai incluir o diafragma, que é o músculo respiratório. Ele vai incluir o transverso e os oblíquos do abdômen. Então o core é uma região muito mais expandida do que somente a parede anterior do abdômen, tá? Então se o tema de hoje é solucionar dores lombares dos alunos, o que a gente precisa fazer? Desenvolver todos os aspectos dessa região do core, melhorar muito esse controle do core, consciência corporal do core, ativação do core. Uma coisa que eu já posso fazer de cara para você ver, você vai visualizar essa situação nas suas aulas é o quê? Geralmente, qual que é o comando que a gente como professor tem para proteger a coluna do aluno? Ah, vai fazer um agachamento, vai pegar um peso que a gente fala, contrai o abdômen, né? Ativa o abdômen, contrai o abdômen. Só que uma coisa que a gente tem que saber, e isso eu percebi ao longo do tempo com a minha experiência,
é que o aluno, muitas vezes, ele não sabe o que é isso, ele não tem a coordenação motora. Isso é interessante, pô, Bruno, coordenação motora é ativar músculos específicos, principalmente músculos mais profundos, que não são os músculos que a gente vê, ele exige coordenação motora, controle neural, tá? E muitas vezes o seu aluno sabe falar, ativa o abdômen, tá agachando, aciona, contrai o abdômen. Ele não sabe fazer essa ação. Olha que interessante, é uma ação que o seu aluno não sabe fazer. Então você tem que ensinar, tá bom? A gente vai começar por aí, vou pegar uma fitball aqui para eu fazer alguns exercícios. Aqui atrás por enquanto. Então, galera, é o seguinte, ativação do abdômen, ativação do core, tá? O core, o que você vai ver hoje? Isso é legal, acabei pulando essa etapa. Do 0 até os pontos mais avançados. Então, a gente vai começar por recrutamento do core, como é que eu ensino o meu aluno a acionar o core dele, de uma forma que proteja a coluna em qualquer atividade. Depois, ensinei a acionar, como é que eu começo a mexer, como é que eu começo a ativar nas ações funcionais, né? Então, como é que eu faço? Porque se eu quero preparar o core do meu aluno para situações fora do treino, onde eu não estou junto com ele, e essa é a grande sacada, né? O seu trabalho ir para fora da sua aula, ir para um momento onde o seu aluno está no dia a dia dele, ele percebe o efeito da sua aula, então ele está lá na casa dele, abaixou para pegar alguma coisa, rotacionou, né, para pegar, guardar alguma coisa, pegou embaixo, girou, né, essas rotações exigem muita da ação do core para proteger a coluna, tá? Então é importante a gente sair desde uma só ativação até as ações funcionais onde o core precisa estar engajado para funcionar, tá bom? Start que a gente vai dar, vou trazer um termo com o nome em inglês e vou fazer a tradução para ficar claro, que é o bracing, tá? Você já ouviu esse termo, bracing? O bracing é a ativação do core, tá? É o nome que se dá em inglês para a ação de ativação do core. E como é que funciona esse negócio de ativação do core e bracing? É legal você saber também, na verdade é legal, não é fundamental, e essas informações que vão expandindo, né, o seu conhecimento, que vão expandindo a sua capacidade de domínio da situação, o que você está aplicando para os seus alunos, que é o quê? O core, ele está diretamente relacionado com a ação respiratória. Os músculos que fazem a respiração, a inspiração e a expiração, são os músculos do core. Então, você aprender exercícios respiratórios, eu uso muito, a gente vai ver um aqui, né, nos cursos eu ensino mais, isso é um trabalho longo, mas exercícios respiratórios, ter ações respiratórias é o primeiro passo para a pessoa descobrir o core. Tá? Talvez isso é uma coisa nova para você, então é muito legal. Então o exercício de bracing é um exercício que envolve a respiração, tá bom? Já vou fazer um exercício prático aqui com você, que vai, na hora você já vai perceber o que eu estou falando, que é o quê? A expiração forçada. Sempre que eu solto o ar de uma forma, né, que eu faço força para soprar, é uma expiração forçada. É diferente de uma expiração convencional, né? Se eu estou aqui, ó, eu inspirei. Quando eu estou só respirando normal, a expiração não é uma expiração forçada. E o que acontece? Para o seu pulmão soltar o ar de uma maneira quando você está em repouso, é uma ação passiva. O core não precisa trabalhar. Sempre que você faz uma expiração forçada, você precisa acionar o core. Então, o primeiro exercício você já vai perceber. Sente o seu core, percebe aqui, ó, estou relaxado, faz uma expiração forçada e percebe como na hora você aciona o seu abdômen, ó. Vamos lá. Sopra forte e você tem que fazer uma resistência com o lábio, tá? Se você, né, não vai adiantar. Para ser forçada, você tem que ter força para conseguir soprar o ar para fora, tá? Então você faz uma resistência com os lábios e como se você quisesse apagar uma vela que está meio longe, né? Imagina que tem uma vela que está meio longe, o que você faz para tentar apagar ela? Percebe que automaticamente a expiração forçada é uma ação que ativa o seu core. Ativa o seu core na sua totalidade, tá? O transverso, os paravertebrais, diafragma, assoalho pélvico, oblíquos e reto do abdômen, tá? Então é uma ação muito legal que é o bracing. O bracing
é exatamente isso, é a primeira ação de aprendizado de ativação do core, e a expiração forçada é o que você vai fazer. Então, para começar, poxa, primeiro passo, a gente vai ver muita coisa hoje, tá? Então é claro que você não vai parar aí com o seu aluno, mas o primeiro passo para ele entender, quando você falar para ele ativa o abdômen, é essa ação. É claro que ele não vai ficar fazendo expiração forçada durante o exercício, é um educativo, ele vai perceber a ação. Uma coisa que acontece muito, você pode ver levantadores de peso, ou até mesmo vocês quando estão treinando, o bloqueio da respiração. Quando você tenta, faz também um segundo exercício agora. Ao invés de fazer a expiração forçada, faz a mesma ação de expiração forçada, mas não deixa o ar sair. Esse é o máximo de bracing que eu posso fazer, que eu consigo. Ele gera uma pressão intraabdominal bastante grande e estabiliza muito a coluna. Tá? Então, você vai ver atletas quando estão agachando com 100, 150, né, um absurdo de peso, o que eles vão fazer? Né, o bloqueio. Né? Vão fazer a ação de soltar o ar, mas vão fazer o bloqueio. Tá? Então, esse bloqueio, ele é a ativação máxima. Então, você pode começar com o bracing, respiração forçada. O seu aluno vai perceber e aí você fala para ele, agora tenta fazer essa mesma ação sem precisar da expiração, né? Aí eu acionei. Então, com o tempo, esse exercício educativo, o seu aluno vai aprendendo a fazer esse acionamento, tá, da região abdominal. E isso vai trazer a proteção para a coluna, tá bom? E, em última instância, o bloqueio. Beleza? Um exercício que eu quero trazer para vocês, vou pegar aqui um kettlebell. Ó, peguei um kettlebell. Um exercício educativo interessante para você transferir essa respiração forçada, e de novo, é um exercício educativo, tá, pessoal? O que eu vou ensinar não é que sempre quando o seu aluno treinar ele vai fazer isso, tá? Isso é separado da série principal. Ah, tem uma série lá de levantamento terra com kettlebell, legal. Paralelo à série, você pode fazer esse educativo para ele entender, que é o quê? Fazer a expiração forçada durante a ação de força. Então eu vou descer inspirando, e quando eu for ter que trazer a carga, que é a hora que eu tenho que estabilizar a minha lombar, eu vou fazer a expiração forçada na mesma hora, né? Então desci, peguei, inspirei, tá? Então, se eu faço a expiração forçada na mesma hora que eu estou tendo que carregar a carga, eu vou entendendo o bracing, tá? Eu posso fazer na descida também, ó. Vou fazer no agachamento frontal, a mesma ação, ó. Agora que nem antes, ó. Vou inspirar na descida e fazer o bracing na subida. Tá bom? Então essa ação de bracing o seu aluno vai entendendo. E de novo, o bloqueio em última instância, né? Claro que o bloqueio ele é para muito mais carga, mas vamos dizer que eu estou com um kettlebell de 40 quilos aqui, né? Ou no chão. Vou pegar um kettlebell de 40 quilos. Vou fazer bloqueio agora, ó. Desci. Né? O bloqueio é o máximo possível de bracing. Tá bom? Então essa é a primeira coisa, que é como é que você vai começar a educar essa região do corpo do seu aluno. Depois a gente vai para uma segunda ação, que é a dissociação lombopélvica. Puta, Bruno, que nome é dissociação lombopélvica? Para você encontrar, lembrar das suas aulas aí de cinesiologia, tal, ou até procurar na internet, você pode colocar lá como um movimento de anteversão e retroversão pélvica, tá? Anteversão e retroversão pélvica. Anteversão e retroversão pélvica. Então esse é o segundo aspecto. Lembra, a gente está saindo do zero devagarzinho e evoluindo. O segundo aspecto do core que traz problemas lombares é o aluno não ter essa mecânica, essa dinâmica de movimento. Então aqui a pelve está muito rígida e a coluna lombar é uma articulação
que ela não pode ter mobilidade. Ela é uma articulação que tem que ser totalmente estável. Quem tem que ter mobilidade é a articulação que está em cima, torácica, e a articulação que está embaixo, quadril. Se esses dois têm boa flexibilidade, eles protegem a lombar, que tem que ficar estável, tá? Então, justamente, se isso aqui está rígido, a lombar acaba flexionando, estendendo, inclinando lateralmente, rotacionando, tá? Então, o movimento de antiversão e retroversão pélvica é muito importante, é o primeiro passo para as ações funcionais. Então, isso você já pode colocar de cara. Se você está aqui comigo, você está entrando para essa história do funcional, está gostando, está querendo evoluir, trazer novos exercícios, o seu aluno tem que dominar a antiversão e a retroversão pélvica, porque você vai para exercícios como kettlebell. A grande maioria dos exercícios de kettlebell, swing, snatch, jerk, todos os exercícios com kettlebell envolvem a necessidade do controle dessa ação para estabilizar a lombar. Ah, estou na musculação, remada curvada. Imagina só, ó, se o seu aluno faz a remada curvada assim, ó, em retroversão, ele tem que fazer a antiversão para estabilizar a lombar. Levantamento terra, agachamento, todas as ações funcionais, né, é essencial que essa dinâmica da pelvis funcione bem. Então, o segundo problema, falamos, o bracing tem que estar dominado e, o nome que eu uso nos cursos, a dissociação lombopélvica, que é o domínio da antiversão e a retroversão da pelvis, tá? Vamos ver dois educativos para isso. Primeiro, deitei barriga para cima. Olha lá. O que eu vou fazer? Primeiro, jogo a costela para o teto e o bumbum para o chão. O objetivo é o quê? Tirar a lombar do chão. Tá? Eu tenho que abrir como se fosse um túnel aqui, ó, uma ponte. Se você que vai estar, seu aluno vai estar fazendo, você tem que conseguir pôr a mão por baixo da lombar dele. Tá? Então ele faz o quê? Ó, ele empina o bumbum, né? E o peito, ó, a costela, ela abre, ela tem que aparecer, ó, a barriga aparece. Por quê? Eu fiz a coluna côncava. Agora eu vou fazer o oposto, ó. Vou contrair o bumbum, vou esconder o bumbum e vou jogar a barriga para dentro, a costela para dentro. E vou encostar a lombar no chão. Tá? Então aqui eu fiz a retroversão, aqui eu fiz a antiversão. Tá? Nessa ação eu consigo pôr a mão embaixo. Na outra, a lombar aperta o chão e aí eu fiz a retroversão da pelvis, eu ativo o bumbum e escondo a costela, tá? Então lá, ó, arrebitei o bumbum, mostrei a barriga e a costela, fiz ao contrário agora, umbigo para dentro, escondi costela, escondi o bumbum. Mostrei, escondi, tá bom? Esse é o primeiro exercício. Deitado, pessoal, é o primeiro passo, porque é a forma mais fácil. Depois existe o em 4 apoios, que já é um pouquinho mais avançado. Então é legal você fazer primeiro deitado para o seu aluno, né? Por que chama dissociação? Porque ele tem que desconectar essa região que estava rígida tem que começar a ganhar mobilidade, beleza? Depois em 4 apoios é a mesma coisa, olha lá, a mesma coisa que eu fiz deitado, só que agora já tem estabilidade, porque eu já estou em 4 apoios, né? Já tem uma ação de coordenação motora e de consciência corporal maior. Então aqui, só que eu vou fazer a mesma coisa, ó. Costela agora vai para o chão, a barriga vai para o chão e o bumbum vai para o teto. E eu afundei a minha lombar, ó, a lombar afundou. E agora o contrário, eu vou esconder o bumbum e vou jogar a costela lá para dentro, o umbigo para dentro. Ó, bumbum para o teto, costela para o chão. E agora, bumbum para dentro, umbigo, costela para dentro. Vai lá para cima e vai lá para o chão. Ó, vai lá para cima, bem grandão, tá? Tá, pessoal? E aí, em pé, é o mais difícil de todos, né? Quando você começa a levar para as ações funcionais. Então, aqui, tudo isso que eu fiz deitado em 4 apoios é para ganhar, ó, esse movimento, né? Ó, arrebitar o bumbum, costela para fora. Mesma coisa, ó, esconde bumbum, costela para dentro. Retroversão, antiversão. Retroversão, antiversão. Então, vou ganhando, tá? Essa dinâmica é essencial para uma lombar saudável.
E aí quando eu vou para uma ação funcional, a mesma coisa, ó. Se eu for pegar o peso, ó, em retroversão, vou machucar. O que eu tenho que fazer? Fazer a ação da antiversão, da dissociação lombopélvica. Agora os meus paravertebrais estabilizaram a minha coluna, ó, o bumbum arrebitou, a costela apareceu, e aí eu posso trabalhar o peso numa boa. Eu posso fazer o meu swing, né? Eu posso fazer a minha remada, eu posso fazer o meu levantamento terra, tá? Que eu, ó, diferente disso. Tá bom? Então essa mesma ação que você veio de retroversão para antiversão que você ensinou aqui, você vai falar para o seu aluno, ó, lembra? Porque isso é uma coisa importante, pessoal. Você fazer o processo pedagógico, isso aqui que você está fazendo é um processo pedagógico. Quando você faz um processo pedagógico, você cria caminhos para o seu aluno chegar onde você quer. Eu já vi muito professor, mas muito. Vai passar remada curvada, o aluno está assim, aí ele fica, arrebita o bumbum, peito para fora, não sei o que. Ele quer ensinar duas coisas ao mesmo tempo. Ele quer ensinar remada curvada e dissociação lombopélvica no mesmo exercício. É muita coisa para o aluno. Você tem que separar as coisas. Então você faz um processo pedagógico. Você ensina a questão da dissociação lombopélvica num momento, e aí você traz aquilo para o exercício. Isso facilita muito, mas eu já vi, como eu falei, já vi muitas vezes. Professor quebrando a cabeça com o aluno lá. Vai, faz assim, faz a dissociação, arrebita o bumbum, e o aluno não acerta, e por aulas e aulas o aluno não sai do mesmo lugar. Eu já vivenciei uma situação na prática de um professor que estava junto comigo num curso, e ele tentando lá corrigir o outro colega dele, e aí eu rapidamente peguei a pessoa, tirei da situação, pus deitada, falei, ó, faz assim, faz isso, isso, isso. Entendeu o que você está fazendo? Legal. Vamos voltar lá para o exercício. Faz aquela mesma ação agora aqui no exercício. Pum, resolveu. Tá, pessoal? Simples assim. Então, quando você faz o processo pedagógico aí voltou para a remada, poxa, ó, lembra lá que eu te ensinei da antiversão? Faz a antiversão. Legal, olha lá, o peito apareceu, o bumbum subiu, a lombar estabilizou. Agora você pode trabalhar a carga. Agora você pode fazer o seu levantamento terra. Tá bom? Então, o segundo passo da nossa live de hoje, nesse processo de solução para dores lombares, é o que? A gente viu o bracing e a gente viu a parte da dissociação lombopélvica, o domínio do movimento de antiversão e retroversão pélvica. Agora vamos pensar nas ações funcionais, pessoal. Esse primeiro passo foi para ensinar o seu aluno o que é o core, como é que ele ativa, como é que ele recruta, né, o que são. Vamos só recapitular, eu falei no início rapidinho, não sei quem chegou mais pelo meio aí, mas quais são as musculaturas do core, tá? Não é só abdômen, tá? Os glúteos são músculos importantes do core, ele vem até o bumbum, pessoal, então não está só aqui, tá? O core. Glúteo também é importante, paravertebrais, lombares, tá? Diafragma, a gente falou de respiração lá no comecinho da aula. Oblíquos, transverso do abdômen, que é um músculo profundo. Depois tem um músculo chamado multífido, são multífidos, que são vários, são músculos bem profundos que estão estabilizando a coluna. Tá? Depois a gente tem o assoalho pélvico, que são músculos que estão aqui na parte mais inferior. Se você ver, é todo um colete de músculos que envolve o centro do seu corpo e estabiliza a coluna lombar, tá bom? Então esses são os músculos do core, é muito mais do que só o reto abdominal, né? Do que só a frente, só o abdômen, beleza? Então agora vamos pensar nas ações funcionais, pessoal. O core, ele faz tanto ação isométrica como ação dinâmica, tá? As ações dinâmicas são os movimentos. As ações isométricas, que a gente vai ver mais, elas estão mais relacionadas com os trabalhos de estabilização da coluna, tá bom? Quais são as ações isométricas que o core faz? Ele evita a extensão, a hiperextensão da coluna, que é uma ação chamada de anti-extensão, né? Então, o que machuca muitas vezes a lombar? Ó, a hiperextensão com carga, né? Que nem a minha lombar está saudável, então isso não tem problema. Mas, se o aluno está começando a aprender, por exemplo, um swing com kettlebell, e ele começar a fazer isso, ó, né, ó,
porque está passando do ponto, né? O swing com kettlebell ele para, né? Ele para aqui, né? Porque daí entra uma ação de anti-extensão do core que não deixa ele continuar estendendo, tá? Então tem uma ação importante do core que é a ação de anti-extensão. Depois existe uma ação antagonista, que é a antiflexão, que vai acontecer nas puxadas, como a gente viu muito. Então, se o aluno vai fazer uma puxada, você não quer o tronco flexionado, senão machuca, você quer que ele assuma essa posição. Então, uma ação de antiflexão, uma ação que evita a flexão, né? Então, ele evita a flexão, ele coloca na posição correta, é uma ação estabilizadora do core também, uma ação de antiflexão. Então, em todos os exercícios que você tira a sobrecarga do chão, então numa remada curvada, num levantamento terra, num stiff, né? Nos levantamentos olímpicos, tá? São exercícios onde você precisa dessa ação de antiflexão. Você quer que o core não deixe o seu tronco flexionar, né? Cair à frente, tá bom? E depois tem a ação de antirrotação, tá? Você não quer o quê? Deixar torcer, né? Uma coisa que machuca muito a lombar, muitas das lesões lombares dos alunos acontecem quando ele vai fazer uma rotação e a base fica, ó, torce a coluna, tá vendo que isso eu tenho falado muito aqui nas aulas, ó. A pelvis apontando numa direção e o peito apontando em outra, ó, eu estou torcendo. É diferente disso, ó, quando eu giro, só que a minha pelvis e o meu peito, ó, giraram juntos, tá? Olha a diferença disso, ó, pelvis para lá, quadril para lá, peito para lá, e agora é isso aqui, ó a base. O giro da base que é o segredo. E aí quando você faz essa ação, desse giro seguro, né, esse giro, então o seu aluno tá lá, ó, pegou uma caixa que está aqui e quer pôr numa prateleira que está aqui, tá? Ele pegou, ó, e vai guardar, tá? Ó, pegou e vai guardar. Tá vendo qual que é a dinâmica correta? Eu tenho uma ação antirrotacional do meu core que está estabilizando ele para ele girar como um bloco, ó, para minha base trabalhar, mas proteger a coluna, tá? Se o meu aluno fizer isso aqui, ó, se ele ficar assim, e ele fizer isso, ó. Ó, tá vendo a base, ó? Ó a diferença, ó, base travada, o core não está protegido, muito aluno, né? Isso que você vai ensinar para o seu aluno. Então, quando você ensina isso para o seu aluno, de novo, é o valor agregado da aula. Né? Quando você ensina para o seu aluno coisas que são aprendizados para a vida dele, para a vida diária dele, né? Para a vida cotidiana, eu tenho falado muito isso, que um dos principais objetivos do treinamento funcional é melhorar o desempenho nas atividades do dia a dia. Né? O treinamento funcional, o objetivo é melhorar o desempenho nas atividades que o seu aluno vai fazer fora da aula. Né? Grande diferença da musculação, quando ela é feita exclusivamente sem pensar em ações funcionais, é que o objetivo está mais voltado em melhorias que acontecem só dentro da sala, né? Então, você treina supino e melhora no supino, e fica mais forte e aquilo se encerra por ali mesmo. No funcional, o objetivo é você oferecer coisas no treino que o dia a dia do seu aluno vai ver melhorias, tá? Então, olha de novo a diferença. O aluno que não fez a aula com você e não aprendeu, ó, ele gira, pega e põe, ó, torce. Tá vendo? A minha coluna está torcendo, ó, porque a minha base está parada. Agora com a ação estabilizadora antirrotacional do core, ó lá, o meu corpo, ele gira como um todo, o core está estável, peguei o peso, guardei o peso, peguei o peso, guardei o peso, peguei o peso, guardei o peso e não tive torção da coluna, tá? Então quando a gente pensa nessa parte mais de proteger a lombar, como eu falei, né, no início eu falei, você tem alunos com dores lombares? Eu fiz essa pergunta. Depois eu disse, poderia até ser uma afirmação, né? Você tem alunos com dores lombares. E aí, para ser um pouco mais conservador, eu falei, bom, se você não tiver, com certeza você tem que ter um programa para prevenir, para ter boa estabilidade, para nunca um exercício, imagina o aluno vir a ter dor lombar na sua aula.
Um aluno que você pode falar, Bruno, eu não tenho aluno com dor lombar. Mas imagine em algum exercício você vir a trazer uma lesão lombar, né? Ou com o processo do tempo ele vir a ter isso, né? Conforme ele vai ficando mais velho, aí não digo velho, velhinho, tipo 30, 40 anos, a galera já começa a desenvolver esse tipo de coisa, né? Então assim, você ter um programa onde você está focado na saúde lombar do seu aluno, isso é um mal moderno. Eu falei no início da live das estatísticas, né? A gente tem dados de que dores lombares são o tipo de lesão, e eu não gosto de falar só lesão, porque às vezes ela é uma dor crônica, ela não chega a ser algo que te deixa de cama, mas ela é algo que gera muito desconforto, irritabilidade, mau humor, porque a pessoa está sentindo dor o tempo todo, e é um tipo de dor, um tipo de patologia, que mais afasta as pessoas das suas atividades do dia a dia. Isso é um dado, tá? Então é importante ter o domínio do que você precisa fazer para isso. Então, se a gente pensa em proteção da coluna, essas 3 ações principais o seu aluno tem que dominar. A anti-extensão, ter um bom controle para evitar que a sua coluna passe de um grau neutro e vá para uma extensão, né, muito exagerada. A antiflexão, para quando o seu aluno for pegar um peso do chão, ele não ficar com as costas arredondadas, ele não flexionar, então vai evitar a flexão. E a antirrotação, que é isso que eu estava explicando, para ele não torcer a coluna, tá bom? Então vamos ver esses 3 passos. Vamos pensar primeiro na anti-extensão. Um exercício que é o primeiro passo, vocês estão vendo que a gente está construindo, né, pessoal? Quem não viu o início, volta lá na live, na gravação depois e assiste, porque eu comecei com respiração, que foi a primeira ativação, recrutamento neuromuscular do core. Aí você pode escrever, o trabalho respiratório é o quê? É aprender a fazer o recrutamento neuromuscular do core, ativar ele, que é o bracing, tá? Eu expliquei tudo sobre bracing no início. Depois você tem a dissociação lombopélvica, que é entender essa mecânica, essa falta de mobilidade da pelvis, que faz a lombar pagar um preço muito caro, tá? E agora a gente está chegando nos exercícios primeiro isométricos, vamos começar por anti-extensão. Então tem um exercício clássico, que vem sendo muito usado hoje, tá? Se você ainda não usa, é legal incluir nas aulas, que é a prancha ventral, tá? A prancha ventral, ela é um exercício assim, ela é a mãe dos exercícios de anti-extensão. Ela é o primeiro, o mais básico, e se ele não tiver bom, não adianta ir para os outros, tá? Então, prancha ventral, estou lá apoiado nos meus antebraços, ponta do pé, e vou fazer a minha ação de bracing nessa posição, tá? O que é importante na prancha ventral, pessoal? Olha de lado, vocês vou tentar mostrar por aqui. O meu ombro, meu quadril, meu joelho, meu tornozelo tem que estar numa mesma linha, tá? Não posso estar aqui, tá? Às vezes o aluno vem para cá porque é mais fácil, nessa condição ele tem que segurar menos peso como o core, vem mais para o braço e para a perna, ou ele vem para cá, ó. Aqui ele não está fazendo a ação de anti-extensão, é justamente o que a gente quer ensinar nesse exercício, é evitar que a pessoa, ó, faça a hiperextensão lombar. Então eu quero o quê? Essa ação. Eu quero o bumbum engajado, bumbum ativo, umbigo para dentro, costela sugada para dentro, tá? O que você pode orientar a sua aluna é isso. Esconde costela, esconde umbigo e ativa e esconde o bumbum. Espreme toda a região do core, tá? E vê esse alinhamento. Ombro, quadril, joelho e tornozelo na mesma linha. Se não tiver na mesma linha, não tá legal. E se você quiser ir além, ver o bumbum não pode estar aparecendo, olha lá, ó. O bumbum tem que estar escondido. Não pode estar com o bumbumzão pro alto, assim, ó. Senão também está com hiperextensão na lombar, tá? Então fiquei lá na minha prancha. Tá? A prancha, pessoal, é o primeiro passo. Tá? É o primeiro passo, é o mais básico de todos para você ensinar a ação de anti-extensão. Olha uma coisa interessante, pessoal. Muitas vezes eu vejo alunos com problema na flexão de braços. Então o aluno vai fazer flexão de braços, não tem uma boa estabilidade. De o quê? De anti-extensão. Então a flexão de braço já é uma ação funcional de empurrar na linha do peito, né? Flexão de braço é uma empurrada na horizontal, na linha do peito. Só que se o quadril desabar, se o teu aluno está fazendo flexão de braço assim, ó, tá vendo? Ó, que o meu quadril tá, né? Ó, não tá aqui.
Olha a diferença, ó, aqui e aqui, ó. Nessa errada é o que? A anti-extensão não está boa. Então, eu tenho que fazer o que? Uma coisa que chama regressão. Tenho que andar para trás. Que é o que? Voltar alguns passos e falar, vamos ver como é que está a prancha. É que nem eu falei da dissociação pélvica em relação à remada. Não adianta você querer corrigir no exercício. Você pode até tentar. Às vezes o seu aluno só não entendeu o que estava errado. Isso acontece muito. Você pode falar, ó, faz isso. Às vezes ele, tá, entendi. Ele sabe fazer, ele só não entendeu. Aí beleza. Mas se você falar e a coisa ele não resolver, é porque ele ainda não tem aquele domínio. Então você tem que tirar ele da situação, colocar ele numa prancha, corrigir essa questão, ganhar esse alongamento, esse acionamento, aí sempre fazer o caminho, ó. Tá percebendo esse alinhamento que você conquistou? Tá percebendo a ação do core? Quando você estiver na flexão de braço, eu quero que, porque a flexão de braço são duas ações juntas, ele faz a prancha e ainda tem o movimento dinâmico da empurrada. Isso é uma coisa que eu falo muito, pessoal. O pessoal vê a flexão de braço como uma coisa simples. Fica passando flexão de braço de joelho no chão, né? Só eu não gosto de flexão de braço com o joelho no chão. Eu fiz uma live inteira só falando de flexão de braço. É o beabá da flexão de braço. Mostrei planilhas, dados biomecânicos, tá lá, tá meio antigo, aí tem mais de mês já. Mas você correr lá, você vai ver, acho que chama tudo sobre a flexão de braço para os seus alunos, né? E lá eu explico muito, porque a flexão de braço ela é uma ação combinada. Ela é uma prancha ventral, né? Ela é uma prancha junto com uma ação dinâmica de empurrar, tá? Então ela para ser bem feita e para tirar o máximo da sua qualidade, ela tem que ser muito bem pensada. E por isso que eu gosto muito mais, como a flexão de braço é uma ação funcional muito importante, eu gosto muito mais de fazer adaptações na flexão de braço, e é isso que eu ensino nessa outra live que eu estou sugerindo você assistir. Eu gosto muito mais não, eu só faço assim, tá? Eu não passo flexão de braço com o joelho no chão. O que eu faço? Eu mudo a altura do ponto de apoio das mãos, porque daí eu respeito toda a beleza, toda a eficiência do exercício, que é de ser uma prancha ventral, junto com uma ação de empurrar, só que eu diminuo a intensidade. Então eu pego toda a qualidade do exercício e faço com menor intensidade. É diferente de eu pôr o joelho no chão. Pôr o joelho no chão eu mudei o exercício, eu quebrei, eu tirei muito das etapas dele, tá? Então aqui eu consigo, tirei peso, né? Nessa altura tem muito menos peso para o aluno empurrar do que no chão, e aí aqui eu consigo fazer o processo educativo dele ter uma boa prancha durante a empurrada e tudo isso daqui funcionar legal. E depois, com algumas aulas, né, durante semanas, eu tiro o step, por exemplo, aqui já fica um pouco mais pesado, e depois, em última instância, eu tiro o banco e a pessoa faz no chão. Antes do chão ela pode fazer com o step no chão, que ainda é menos pesado, né, do que totalmente no chão, e aí vai, tá? Então a flexão de braço é uma ação funcional aonde a anti-extensão do core vai ser essencial, tá bom? Então, primeiro exercício que eu passei para anti-extensão foi a prancha ventral. Vamos ver um outro que é muito legal também, que ele é mais básico até, mas ele pode complementar os trabalhos, porque ele não é uma anti-extensão tão clara quanto aqui. Porque na prancha, se o quadril caiu, é porque teve hiperextensão. Então, anti-extensão, eu quero evitar a hiperextensão, eu subo o quadril, tá? Agora, se você fizer um exercício que chama inseto morto, tá? O nome do exercício em inglês é dead bug, tá? É inseto morto em português. Então, você vai fazer deitado, fazer meio de assim, porque aí eu caio aqui, ó, aqui, tá? Assim,
E aí você vai fazer, ó, braço direito vai descer com a perna esquerda, tá? Não é direito e direito, tá? É direito com perna esquerda. Desceu, voltou. Desceu, voltou. Desceu, voltou. Desceu, voltou, tá? Esse exercício, pessoal, o que acontece? Quando você desce a perna e o braço, você aumenta a sobrecarga no abdômen, porque você faz um negócio que chama, você aumenta o braço de alavanca, né? Quando eu estou aqui tem pouco peso. Quando eu desço o braço, ó, ele pesa, né? Quando eu desço a perna, ela pesa, né? Por isso que o abdômen infla, você faz assim, quando você desce está pesado. Quando você sobe, ó, aqui está leve, né? Então, quando você desce, você aciona o abdômen. Quando você volta, ele relaxa. Quando você desce, você aciona, ele relaxa. Por que braço direito com perna esquerda? Por causa de uma ação cruzada. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje, mas ações funcionais, elas são cruzadas na região do core, tá? Então, faz e pronto, em outras aulas você vai entender o motivo melhor. Então, esse exercício também é um exercício que faz o quê? Ativa a parede anterior do abdômen. Sempre que eu ativo a parede anterior, são exercícios que evitam a extensão, tá bom? Então você pode usar esse também combinado. Depois, se eu quiser progredir da prancha, né, quero fazer uma outra variação, eu gosto muito da prancha com flexão e extensão de cotovelo. Então agora, meu aluno já está bom na prancha, quero colocar uma etapa a mais, ó, sobe, desce. E ele tem que fazer tudo isso sem perder o que ele já conquistou. Então ele conquistou lá o core, o bracing, né? E aí ele vai fazer a ação do sobe e desce. Tá? E aí, para a gente poder, porque eu quero passar ainda pelos outros, concluir essa parte de extensão, eu posso fazer o toque de ombro. Né? Estou aqui. De novo, se eu já conquistei isso, não adianta eu evoluir para esse e perder aqui, ó. Ó, de lado. Tá? E perder. Se eu já conquistei, eu tenho que carregar isso para o próximo exercício. Tá? E o toque de ombro aqui, tocando. O legal do toque de ombro é que quando eu tiro um apoio, eu gero uma instabilidade e eu gero uma ação mais assimétrica. Tá? Isso é interessante porque as ações funcionais não são sempre bilaterais, né? Quando eu ando, ó, eu estou num pé, eu estou no outro. Quando eu pego um peso, eu estou com peso numa mão, mas não estou com peso na outra, né? Então as ações funcionais, elas muitas vezes são, né, unilaterais, elas não são sempre iguais, né, simétricas dos dois lados. Então o exercício de toque de ombro é legal, porque quando você tira um apoio, o seu core precisa se reorganizar para estabilizar. Por isso já é uma ação legal. Tá? Pensando que tudo isso, pessoal, você está trabalhando o core. Você pode falar, poxa, Bruno, esse exercício, nossa, exercício eu sinto o ombro, né? O ombro faz muita força. É claro que eu falo muito isso, né? Os exercícios funcionais, eles são totalmente integrados. Então, sempre, em qualquer exercício, a perna, o core, o ombro, o braço, o glúteo, tudo vai estar trabalhando junto. Mas você tem o quê? Uma hierarquia. O que você está querendo trabalhar mais ou menos. Pode ser que seu aluno, por o ombro estar em desequilíbrio, né, dentro da cadeia de movimento, ele está mais fraco, ele vai sentir mais. E aí ele vai cansar e falar, poxa, não estou conseguindo fazer por causa do ombro. Mas isso é porque ele ainda não está acostumado muito a trabalhar com o corpo funcionando como um todo. Vocês vão ver muito isso. Quando você coloca muito componente, o aluno está acostumado a fazer só o bíceps aqui isoladão, só a elevação lateral isoladão, quando você coloca ele em ação integrada, é uma coisa difícil. Você tem que ir aos poucos. Até por isso que eu falo do funcional na musculação, de usar o funcional na musculação, porque você vai pondo componentes aos poucos, você não muda a aula do cara inteira. Você põe 1, 2 exercícios e segue com o treino convencional da musculação, combinado, um trabalho híbrido. Eu gosto muito desse trabalho, tá? Então, em última instância, falando em anti-extensão, a gente está vendo, fez uma boa prancha e olha lá, ó, tocou, tocou,
tá? Não é desesperado, tá, pessoal? É qualidade, postura, tá? Aqui, ó. Tocou, 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 tocou. A ideia é justamente não ter compensações. Pessoal, para a gente concluir essa parte, tá? Eu vou entrar aqui em uma ação funcional que você vai ver na prática. Cadê a minha barra? Tá aqui. Você vai ver na prática isso tudo que eu expliquei. Ah, Bruno, me mostra aí, que nem eu mostrei a rotação aquela hora, né? Eu não mostrei na rotação lá para vocês? Mostrei que situação real onde a rotação torce a coluna do aluno, né? E que o movimento de anti-rotação da coluna iria proteger. Então a mesma coisa eu vou mostrar agora. Então aqui, ó. Num exercício ou numa ação funcional de empurrar, né? Ó, meu aluno vai empurrar alguma coisa, seja o que for, ele vai empurrar um móvel lá na casa dele, ele vai empurrar o carrinho de compras, ele vai empurrar o carro, ele vai empurrar qualquer coisa que ele tenha que fazer força. Assim, ó, para frente, a ação de anti-extensão é importante, porque se eu não tenho uma boa ação da parte anterior do abdômen, a hora que eu fizer força para empurrar, ó, ao invés de eu empurrar só, eu vou jogar para a lombar. Ó. Então o aluno tem que ter essa condição de evitar a hiperextensão para que ele consiga produzir força para frente. Tá? Para ter essa ação funcional de conseguir empurrar com qualidade. Tá bom? Então essa é uma ação, seria uma das transferências, né? Fora tantas outras onde iria acontecer desse tipo de trabalho. Pessoal, vamos ver, então, resumindo, quem faz tudo isso que a gente viu até agora é a parte anterior. Agora vamos para a antiflexão, seria toda a ação antagonista, é o contrário agora. Como a gente falou, agora o aluno não quer empurrar, a anti-extensão está muito envolvida com empurrar, a antiflexão com as puxadas. Então vai pegar um peso do chão, remada curvada, levantamento terra, stiff, swing, né, com kettlebell. São exercícios onde a gente não quer a flexão, tá, pessoal? Então, para não ter dúvida, a gente está mudando agora de tema. A gente saiu dos movimentos que querem evitar a extensão para os que querem evitar agora a flexão, tá bom? Os músculos que fazem isso são os opostos, são os de trás. É o glúteo, os lombares, os paravertebrais, tá? Os músculos que estão na parte de trás, que são os que fazem a antiflexão, que evitam que o tronco se flexione à frente numa ação indesejada, tá? Sempre ele quer evitar quando não é o objetivo da tarefa, quando não é o objetivo do que o corpo da pessoa vai fazer, não só na academia, nas suas atividades, tá? Então, dominar essa ação agora de antiflexão é importante para isso. Quem faz são os posteriores. Da mesma forma que a gente viu a prancha ventral como primeiro passo, agora vai ser o contrário, é a prancha dorsal, tá? A prancha dorsal, que é a prancha de barriga para cima, tá? É a prancha, por quê? A flexão é o quê? Ó? É a hora que desce. Aqui eu tive flexão, tá? Eu quero um trabalho de antiflexão, então eu ativo o glúteo, atiro paravertebrais e lombares, tá? Então eu ficar aqui, ó, na prancha dorsal é o primeiro passo, tá? Sempre com bom alinhamento. Você vai ver que o quê? Um problema moderno que acontece muito é o quê? Encurtamento de flexores do quadril. Isso é uma coisa muito recorrente nos alunos, tá? Você já pode também ter certeza que os posteriores de coxa são músculos que precisam ser trabalhados, os glúteos, por quê? Porque os flexores do quadril provavelmente estão encurtados. E aí quando você for fazer prancha dorsal, seu aluno só consegue subir até aqui, ó. Ele não consegue ter a extensão total, tá? Tá vendo? Ter totalmente essa extensão, esse alinhamento de joelho, quadril e ombro. Tá? Olha lá. Isso é uma ação que acontece muito. Aí o bumbum tem que espremer, tá? Não adianta chegar aqui, ó, com a costela para fora, ó. O bumbum tem que espremer, tem que fazer retroversão pélvica, que a gente viu lá no começo.
tá? Para você começar a desenvolver essa ação de antiflexão. Dessa ação, a gente pode ir para a unilateral. Então, antes de dar unilateral, eu vou mostrar outro exercício que eu gosto bastante. Então aqui, pessoal, fez lá a prancha dorsal. A prancha dorsal é o primeiro passo. Então você só... Na verdade, você pode vir para cá também, porque vai ter mais amplitude de movimento, tá? Isso daqui eu gosto de trabalhar bastante. Ó. Que é o quê? Você fazer a prancha dorsal apoiado a futebol, poderia ser um banco, tá, pessoal? Ou se for na aula online, ou na casa do seu aluno, pode ser o sofá, tá? Então eu gosto de fazer prancha dorsal nessa situação. Ela é mais intensa do que a do chão, ela tem mais amplitude. E a mesma coisa, ó, o seu aluno ele vai ter a tendência a ficar aqui, porque o flexor do quadril está encurtado e o posterior de coxa e o glúteo não tem força suficiente ainda. Então, esse trabalho, ó, de espremer o bumbum, imaginar empurrar o chão com os calcanhares, ó, essa ação que você vai falar para ele, espreme o bumbum, esconde a costela e o umbigo para compactar essa região e empurra o chão com os calcanhares, tá? Com a sola do pé inteiro. Quando eu falo calcanhares, é porque você quer empurrar com o meio do pé, não com a ponta, tá? Não faz com a ponta, é com o meio do pé, tá? E aí fica nessa posição. A bola tem que estar apoiada, um pouquinho pegando os ombros, o finzinho das costas, e a cabeça tem que estar apoiada, tá? Nessa situação, ó. E mantém legal lá, tá bom? Então aqui, quando você sobe o ponto de apoio para a bola, para banco ou sofá, você aumenta a intensidade mais do que no chão. Então, começa no chão, aqui, busca bem isso daqui, tá? Sempre compactando, não faz isso, porque o seu aluno pode fazer isso jogando para a lombar, tá, pessoal? Ó, arrebitando o bumbum para baixo, ó. Contrai o bumbum, espreme o bumbum, empurra o chão com a sola do pé para acionar posteriores de coxa, tá? E esconde costela e umbigo, tá? Olha, ficou lá, tá? Desse daqui pode evoluir para o anterior que eu mostrei. E aí, nessa linha de ação de antiflexão, existe também o trabalho inverso, que eu gosto bastante, que é o quê? Que é o pé na bola agora. Agora vai ser o pé na bola. Olha lá. Fazer a mesma coisa, uma prancha dorsal. Tudo que antes era prancha ventral, que era a barriga para baixo, agora é derivado da prancha dorsal, que é a barriga para cima, tá? Então deitei e vou, ó, fazer a mesma ação aqui. Ó, evitar, né? O que eu quero? Alinhar, né? Bumbum ativo. Empurrando a bola para o chão junto com os calcanhares. Se você tem alunos avançados, você pode fazer tirando a perna. Ó. Tá? Então, essas são as ações de flexão, tá? Antiflexão. São as ações onde você está ensinando o seu aluno a ativar os músculos que evitam que a coluna se flexione em ações indesejadas, tá? São ações onde você flexiona a frente, né? Que evita que você flexione quando você quer pegar um peso do chão, fazer um levantamento terra, coisas do tipo.